Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para a nossa primeira aula de Química, agora depois das férias, né? No segundo semestre. Semana passada a gente se reuniu para conversar um pouquinho, eu me apresentei, a gente trocou uma ideia sobre o que vocês gostam, o que vocês não gostam nesse esquema de ensino remoto, né? Então a gente vai tentar fazer uma transição mais tranquila possível nessa troca de professores, tá? Eu vou tentar manter o mesmo esquema que a professora Adria vinha fazendo no Moodle. Vai ser complicado porque o Moodle dela é muito organizadinho, ela usa várias funções que eu ainda não domino, mas vamos tentar. Agora a gente vai começar a falar de química propriamente dita, né? Então, semana passada foi só um bate-papo. Se você perdeu, eu gravei a nossa conversa e disponibilizei ali no Moodle, assiste lá, mas não tem nenhuma informação que já não esteja descrita ali no Moodle, como o horário de atendimento, os canais de contato, se você precisar entrar em contato comigo, pode usar o chat do Moodle ou me passar um e-mail. Todas essas informações estão descritas lá. Beleza? Então vamos conversar um pouquinho de química agora. Na aula de hoje a gente vai tratar de um assunto muito bacana que é a massa atômica. Gente, o que é massa? Massa é uma grandeza utilizada para expressar a quantidade de matérias, tá? Qual é a unidade que a gente usa para expressar massa? O Sistema Internacional ele diz que a unidade padrão para expressar massa, quantidade de matéria, é o quilograma. Tá? A gente tem diversos instrumentos que medem a massa, que determinam a massa. Por exemplo, uma balança de farmácia, ela determina a massa de pessoas que, porventura, subam na balança. A gente tem também balança de mercado ou balança de padaria. Uma balança de padaria, ela pode determinar, por exemplo, a massa de 4 sonhos ou a massa de uma quantidade qualquer de presunto ou de mussarela, tá? Então, se eu entrar, por exemplo, numa farmácia e for me pesar, a balança vai mostrar ali, vai indicar ali 78 quilogramas, mais ou menos, tá? Aham, Cláudia, senta lá. Mas e se a gente quiser pesar, se a gente quiser determinar a massa de partículas menores? Se a gente quiser usar a balança de farmácia para, por exemplo, pesar a massa de um grão de areia, não vai dar, né? Se a gente for pesar coisas ainda menores, como, por exemplo, um átomo ou uma molécula, a gente consegue determinar a massa de um átomo usando uma balança de farmácia? Não. Porque o que acontece? Esses instrumentos eles vão expressar a quantidade de matérias usando quilograma, tá? Ou múltiplos de quilograma, como por exemplo grama, ou até mesmo miligrama. Mas o quilograma é uma unidade desproporcional para pesar a massa de um átomo, tá? O que eu estou querendo dizer? Vamos pensar, vamos fazer uma analogia aqui juntos. Se a gente for medir a nossa altura, que unidade que a gente vai usar para medir a nossa altura? A gente vai usar metro, né? A pessoa tem 1,70 m, 1,80 m. A gente pode, por exemplo, usar, em vez do metro, usar o quilômetro para expressar a nossa altura? Até pode, mas é desproporcional. Não é? Por quê? Porque o quilômetro é uma unidade muito grande, considerando que a gente vai medir. É o mesmo que a gente usar, por exemplo, metro cúbico, que é uma unidade de volume para medir volume de caixa d'água ou volume de piscina para medir o volume de uma xicrinha de café. Por exemplo, se eu quiser expressar o volume de uma xicrinha de café usando um metro cúbico, dá? Dá, mas é uma unidade desproporcional. O mesmo vale para o quilograma se a gente for expressar a massa de um átomo. Dá para expressar a massa de um átomo em quilograma? Dá, mas é desproporcional. E nesse exemplo que eu dei aqui, da gente usar, por exemplo, um quilômetro para expressar a nossa altura, isso é muito desproporcional, mas ainda nem se compara com a desproporcionalidade entre o quilograma e a massa de um átomo. Vamos fazer uma viagem um pouquinho maior. Vocês já ouviram falar de anos-luz? Se em vez do quilômetro a gente usar uma unidade ainda maior, que é o ano-luz, que é usado para expressar a distância entre astros, entre estrelas, ainda vai ser menos desproporcional do que se a gente usar o quilograma para expressar a massa de
um átomo. Vamos tentar entender um pouquinho desses números absurdos que eu estou falando. Um ano-luz, para a gente ter uma ideia, é o equivalente a 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros, tá? Ou seja, 9 quatrilhões 460 trilhões de quilômetros. Ou seja, se eu usar essa unidade gigantesca, essa unidade absurda, para medir a nossa altura, isso vai ser menos desproporcional do que se eu usar um quilograma para expressar a massa de um átomo. Tá? Então, a massa de um átomo é extremamente pequena. Para isso, a gente acaba recorrendo a uma unidade proporcional que meça a quantidade de matéria de um átomo ou de uma molécula. Essa unidade é a unidade de massa atômica, cujo símbolo é U. Tá? Se a gente quiser converter a unidade de massa atômica para quilograma, a gente vai ter o seguinte: 1 quilograma corresponde a 6,02 vezes 10 a 26 unidades de massa atômica. Ou seja, 602 septilhões de unidades de massa atômica correspondem a 1 quilograma. Loucura, né? São números gigantescos e com esses números tão grandes deixam de fazer sentido para a gente porque a gente não consegue imaginar coisa tão grande ou coisa tão pequena, tá? Então, o que eu quero dizer com esses números absurdos? Eu só quero dizer que átomos são partículas tão pequenininhas que têm uma massa muito reduzida. Só isso. E justamente por serem partículas pequenas, de massa bastante reduzida, a gente tem uma unidade proporcional a essa quantidade reduzida de matéria, que é a unidade de massa atômica, tá? E qual que é a definição de uma unidade de massa atômica? Tá? A definição formal de unidade de massa atômica, ela é dada a partir do carbono 12, do isótopo 12 de carbono. Tá? Então, determinou-se que o isótopo 12 de átomo de carbono, ou seja, um átomo de carbono 12, ele apresenta uma massa que é igual a 12 unidades de massa atômica exatamente. Tá? Então, um átomo de carbono 12 pesa 12 unidades de massa atômica redondinho exatamente. E a partir do átomo de carbono 12 que a gente pega a referência para unidades de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Então, se a gente pegar um átomo de carbono 12 e dividir em 12 partes iguais, cada uma dessas partes vai corresponder a uma unidade de massa atômica, tá certo? Mas por que o carbono 12? A gente vê em vários livros. A unidade de massa atômica corresponde a 1/12 do carbono 12. Vamos em frente. Mas por que o carbono 12? Por que não usa, por exemplo, o hidrogênio, que é o átomo menorzinho, mais simplesinho? O que acontece? Por que o carbono 12 é escolhido? O carbono 12 ele é escolhido porque ele é um isótopo estável. É fácil de trabalhar com o carbono 12. É fácil de isolar o carbono 12 e, além de tudo, a gente tem o carbono 12 em grande abundância. Outra coisa, o carbono ele é sólido, é fácil de manipular. Antigamente, até meados da década de 60, se utilizava o oxigênio como padrão para determinar a massa atômica, tá? Como padrão de unidades de massa atômica. Só que já tinha problemas ali atrás, porque os químicos eles usavam o oxigênio como um todo, o oxigênio atmosférico, o oxigênio que tem no ar. O oxigênio que tem no ar é, na verdade, uma mistura de diferentes isótopos de oxigênio. Já os físicos, eles usavam o oxigênio 16, especificamente. Então, nessa brincadeira aí, já dava conflito na unidade de massa atômica. E por que isso, gente? Vamos olhar para o carbono. O carbono 12, especificamente. O carbono 12, ele tem 6 prótons no núcleo e 6 nêutrons, tá?
Quando a gente aprende um pouquinho sobre as subpartículas atômicas, né, sobre prótons, nêutrons e elétrons, a gente aprende o seguinte: prótons e nêutrons estão no núcleo. Um próton tem uma massa equivalente ao do nêutron e o elétron a gente pode desprezar a massa deles. Se a gente olhar para o carbono, isso aqui funciona legal, porque o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. Então, se a gente somar as partículas no núcleo, 6 mais 6 vai dar 12. Elétron não tem massa, tá beleza. Olha só, a massa do carbono 12 é 12 unidades de massa atômica. A gente tem 12 partículas no núcleo, cada uma dessas partículas pesa uma unidade de massa atômica e tá beleza, um abraço. Mas não é bem verdade, gente. Primeiro que a massa do elétron ela é extremamente reduzida, muito pequenininha, mas não é desprezível. Outra coisa, prótons e nêutrons têm massa próxima ali a uma unidade de massa atômica, mas não tem a mesma massa. Então, quando a gente começa a trabalhar com outros átomos que têm quantidades diferentes de prótons e nêutrons e elétrons, a gente passa a ter massas que variam, que não são mais redondinhas, como é a massa do carbono 12, tá? Então, vamos pegar aqui alguns outros exemplos para a gente entender essa história. O carbono 12, isótopo do carbono 12, tem 6 prótons no núcleo, 6 nêutrons. O número de massa, vocês lembram de número de massa? Quando a gente viu em propriedades periódicas, ali, tabela periódica, o número de massa, ele fala justamente da quantidade de partículas que a gente tem no núcleo do átomo. Tá? Então, a gente vai somar a quantidade de prótons e de nêutrons. E o número de massa, ele vai ser sempre próximo da massa atômica, mas não vai ser igual, a não ser no carbono 12, no isótopo 12 do carbono, que é tido como a nossa referência. Se a gente for para o isótopo 13 do carbono, carbono 13 tem 6 prótons, 7 nêutrons. Lembrando que isótopos possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mas diferentes quantidades de nêutrons. Consequentemente, a massa deles é diferente. Tá? Então, o número de massa do carbono 13 é 13, mas a massa atômica dele não é 13 redondinha, é 13,0034. Se a gente pegar o isótopo 16 do oxigênio, a gente tem 8 prótons, 8 nêutrons, número de massa 16, mas a massa atômica não é 16 redondinha, 15,9948. O hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons, número de massa 4, mas a massa atômica não é 4 redondinho. Tá? Em diversos casos, a gente vai poder aproximar, vai poder trabalhar com a massa atômica sendo igual ao número de massas, tá? Mas aí a gente vai ter que especificar uma questão, se a gente estiver resolvendo o problema, considere a massa atômica como sendo igual ao número de massas, tá? Ou o exercício vai dar a massa atômica para o determinado elemento químico, tá? Então, muito importante, o número de massa é diferente da massa atômica de um átomo, tá? O número de massa, ele se refere à quantidade de partículas no núcleo do átomo, quantidade de prótons e quantidade de nêutrons, enquanto que a massa atômica se refere à quantidade de matéria, se refere a quanto pesa um átomo, tá? E outra coisa que pode ser um pouquinho confuso, a massa atômica de um átomo é diferente da massa atômica de um elemento. Como assim? Como assim um átomo é diferente de um elemento? Do que você está falando? Vamos entender. Se a gente for para a tabela periódica e pegar qualquer elemento químico ali, vamos pegar, por exemplo, o carbono que a gente estava falando, vamos dar um zoom aqui. Que informações que a gente tem nessa tabela periódica aqui? Essa tabela periódica ela é bem completa. Ela vai dar o símbolo do elemento químico, o nome do elemento, a distribuição eletrônica do carbono. Esse número aqui é a energia de ionização do carbono. Se vocês não aprenderam isso ainda, vão aprender um pouquinho mais para frente. Esse valor se refere à eletronegatividade. 6 é o número atômico do carbono. Esses numerinhos aqui são as principais valências que a gente encontra para esse carbono. E o 12,01007 é a massa atômica do elemento carbono. Mas se a gente voltar no slide anterior, o
carbono ele tem 3 isótopos diferentes. A gente tem o carbono 12, cuja massa atômica é 12, cravado. A gente tem o isótopo do carbono 13, cuja massa é 13,034. E a gente tem também o isótopo 14, cuja massa é 14,032. A gente tem que prestar bastante atenção agora no seguinte aqui, na abundância, ou seja, na quantidade natural que a gente encontra desses isótopos de carbono na natureza. O carbono 12 corresponde à maior parte do carbono presente na natureza. 98,9% dos átomos de carbono na natureza são de carbono 12. 1,1% carbono na natureza é carbono 13. E carbono 14 é 10 a menos 10%, ou seja, 0,00001% do carbono é carbono 14, ou seja, é praticamente desprezível. Tá? Então, quando a gente vai olhar para a massa atômica do elemento carbono na tabela periódica, 12,0107, que não corresponde nem à massa do carbono 12, nem à massa do carbono 13. Por quê? Porque a massa atômica do elemento carbono leva em consideração a massa dos isótopos e a abundância com que eles aparecem, com que eles se apresentam na natureza. Então, para a gente determinar a massa atômica de um elemento, a gente precisa considerar a massa dos isótopos desse elemento e as suas respectivas abundâncias naturais. Então, vamos ver como a gente calcula a massa de um elemento, considerando a massa atômica e suas abundâncias. Vamos ver como a gente faz isso. Então, a gente pode desconsiderar o carbono 14, porque a abundância dele é muito pequena. Praticamente só carbono 12 e carbono 13 são encontrados na natureza. Tá? Então, para a gente calcular a massa do elemento em questão, a gente precisa considerar a massa dos isótopos, ou seja, a massa do carbono 12, vezes a abundância desse isótopo, mais a massa do carbono 13, vezes a abundância do isótopo 13. Tá? Como é que a gente vai calcular, como é que a gente vai determinar essas abundâncias? Se a gente trabalhar com porcentagem, a gente vai ter que dividir a nossa conta por 100 no final. Então, fica mais fácil a gente pegar as abundâncias em porcentagem aqui e dividir por 100%. Aí a gente vai ter a abundância decimal. Diquinha que eu esqueci de falar no começo. Em diversas aulas eu vou apresentar algumas contas, tá? Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo no momento que eu estiver apresentando umas contas, peguem a calculadora de vocês, peguem o caderninho e tentem fazer devagarzinho as contas, tá? Eu não vou muito devagar aqui, mas eu vou explicar passo a passo o que eu estou fazendo. Então, se você não acredita que a abundância decimal é igual à abundância em porcentagem dividido por 100, pega a sua calculadora e faça aí. Agora, a gente vai usar, então, a abundância decimal nas abundâncias dos isótopos aqui e vamos usar as respectivas massas. Então, para determinar a massa do carbono, do elemento carbono, a gente vai considerar a abundância do isótopo do carbono 12, que a gente determinou aqui atrás, 0,989, vezes a massa atômica do carbono, que é 12 cravado, mais a abundância do carbono 13, decimal, que a gente calculou aqui atrás, vezes a massa do carbono 13. Resolvendo essa continha, a gente multiplica a abundância pela massa, aqui a contribuição do carbono 12, aqui a contribuição do carbono 13, somando essas massas, nós temos a massa do carbono, que vai dar 12,0110. Esse valor aqui não está igual ao valor da tabela periódica, tá? Aí vai variar bastante de acordo com a quantidade de algarismos que o valor se apresenta. A gente pode encontrar tabelas periódicas que, em vez de apresentar 4 valores depois da vírgula aqui, apresentam só 3. Nesse caso, vai dar 0,11. Mas se a gente está usando 4 algarismos aqui, por que não deu 4? Porque talvez a gente não esteja considerando os outros algarismos que vêm depois. Tá? Então, é só uma questão de arredondamento. O fato é que 0,110 é muito próximo de 0,107. Então, essa é a massa do
carbono, a massa atômica do carbono como elemento químico, tá? Então, a massa de um elemento químico, a massa atômica de um elemento que a gente encontra na tabela periódica, ela leva em consideração uma média ponderada das massas dos diferentes isótopos para aquele elemento, tá? Então, o que é uma média ponderada? Ela leva em consideração a massa do isótopo e a abundância relativa desse isótopo na natureza. Beleza? Vamos fazer um exercício juntos para ver se ficou claro. O cobre apresenta dois isótopos, cobre 63 e cobre 65, cujas massas atômicas são 62,9296 unidades de massa atômica e 64,9278 unidades de massa atômica, respectivamente. Sabendo que a massa atômica do elemento cobre é de 63,549 unidades de massa atômica, determine a abundância natural de cada um dos isótopos. Então, vamos lá. Se você quiser tentar fazer sozinho, pausa o vídeo e tenta aí. Depois você confere se está certo. Se não, vamos junto aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a equaçãozinha para a massa atômica do cobre. A massa atômica do elemento cobre leva em consideração a massa dos isótopos vezes as suas abundâncias naturais, tá? Então, a abundância do cobre 63 vezes a massa do cobre 63, mais a abundância do cobre 65 vezes a massa do cobre 65. O que a gente tem de informação aqui, gente? Nós temos a massa dos isótopos, a massa do cobre 63 e a massa do cobre 65. E a gente tem também a massa do cobre como elemento químico. Então, a gente tem a massa do cobre aqui e a gente tem a massa dos isótopos. O que a gente quer? A gente quer encontrar a abundância dos dois isótopos. Como é que a gente faz isso? A gente tem, então, substituindo os valores, a gente tem a massa do cobre como elemento e a massa dos isótopos, a gente quer encontrar as abundâncias. Em vez de escrever esse monte de letra e número aqui, vamos substituir por x e y, que fica mais fácil. Então, a abundância do cobre 63 vai ser x e a abundância do cobre 65 vai ser y, tá? Mais fácil, né? Agora, a gente pode ter entrado num problema. Por quê? A gente tem uma equação e a gente tem duas incógnitas. Como é que faz para resolver uma equação com duas incógnitas? A gente precisa montar um sisteminha de equação. A gente precisa de duas equações para resolver duas incógnitas, tá? Mas a gente não tem uma segunda equação. A gente pode criar uma segunda equação. Por quê? Porque a gente sabe que se o cobre apresenta dois isótopos, o cobre 63 e o cobre 65, esses dois isótopos, eles correspondem a 100% dos isótopos que existem na natureza para o cobre. Então, a abundância do cobre 63 mais a abundância do cobre 65 vai dar 100%. Tá? Se a gente representar o 100% como unidade decimal, ou seja, 100% dividido por 100, dá 1. Né? Então, somando a abundância do cobre 63 com o cobre 65, a gente vai ter 1. Então, x mais y, que corresponde à abundância dos isótopos, é igual a 1. Com isso, a gente pode reorganizar essa equaçãozinha aqui. Se x mais y é igual a 1, eu posso isolar o x. Para eu isolar o x, eu pego o y que está somando, passo para o lado de lá, ele vem negativo. Tá? Então, x é igual a 1 menos y. Matou o problema. Por quê? Agora eu pego esse x que a gente escreveu aqui como sendo 1 menos y e substituo na equação aqui. Eu vou ficar com a seguinte situação. O x que a gente determinou aqui atrás, que é 1 menos y, então 1 menos y é igual à massa do cobre 63 mais a abundância do cobre 65 vezes a massa do cobre 65. Resolveu o problema. Agora a gente resolve essa equação aqui. A gente aplica uma distributiva, multiplica o 62, tralalá, vezes 1 e multiplica o 62, tralalá,
vezes menos y. Isso aqui vai dar o seguinte, 1 vezes 62 tralalá dá 62 tralalá. 62 tralalá vezes menos y vai dar menos 62 tralalá y. Y vezes 64, 9 tralalá dá 64, 9 tralalá y. Beleza? Tá assustado? Pausa, tenta resolver isso daí por conta própria. Não se assustem com a quantidade de números, mas prestem atenção, porque a gente tem vários números e para comer um número aí, errar a ordem deles é facinho, tá? Agora a gente consegue resolver essa equação numa boa. Para a gente resolver essa equação, a gente tem que isolar tudo que tem incógnita, tudo que tem y e tudo que tem número para um lado. Então, o que tem y fica para um lado da igualdade, o que é número a gente joga para o outro lado. Então, o 62,9296 é um número puro, não tem incógnita, a gente vai jogar para o lado de lá. Ele está positivo aqui, quando a gente joga para o lado de lá, ele vai subtraindo, vai com o menos, né? Então, 63,54 menos o 62,9296, e para o lado de cá sobrou menos 62,9296y mais 64,9278y. Beleza, agora a gente consegue juntar o que é número com número, está para o lado de cá, e o que é incógnita com incógnita para o lado de cá. Resolvendo, então, 63 menos 62, tralalá, vai dar 0,6113, e aqui a gente pode juntar, a gente pode somar menos 62,9 com mais 64,9, porque os dois têm y. Isso vai dar 1,9982y. Para a gente encontrar o valor de y, a gente precisa isolar o y. Para isolar o y, é só pegar o número que está multiplicando o y aqui e passa para o lado de lá, ele vai vir dividindo, tá? Com isso, a gente vai ter o seguinte, y é igual a 0,613 dividido por 1,9982. Resolvendo essa divisão na calculadora, a gente vai chegar no seguinte, y é igual a 0,3059. Esquece um pouquinho da matemática, vamos voltar para a química. O que o y representa mesmo, gente? O y representa a abundância do cobre 65, tá? O que isso quer dizer? Se a gente achou a abundância do cobre 65, aqui, tá fácil da gente achar a abundância do cobre 63, porque a gente falou lá atrás que a soma dos dois isótopos, a soma da abundância dos dois isótopos tem que ser 100%, que quando expresso em decimal vai ser igual a 1. Então, y mais x, x correspondendo aqui à abundância do cobre 63, isso aqui vai dar 1. Então, substituindo o valor de y que a gente calculou lá atrás, x mais o y, que é 0,3059, é igual a 1. Para a gente achar o valor de x, é só passar o número para o lado de lá. X é igual a 1 menos o valor de y, que é 0,3059. X é igual a 0,6941. Achamos as abundâncias dos dois isótopos. Então, organizando o nosso resultado numa tabelinha para ficar mais bonitinho, o isótopo 63 tem uma abundância decimal de 0,6941, enquanto que o isótopo 65 tem uma abundância expressa em decimal de 0,3059, tá? Se a gente quiser expressar a abundância em porcentagem, dá e fica até mais bonito. Lá atrás a gente fez o passo inverso, a gente tinha a abundância em porcentagem, para expressar em decimal a gente divide por 100%. Quando a gente tem a abundância em decimal para expressar em porcentagem, é só multiplicar por 100%. Então, pega a abundância decimal e multiplica por 100%. 0,6941 vezes 100% vai dar 69,41% para o isótopo cobre 63 e 30,59 para o cobre 65. Beleza? Maravilha! Tentem refazer, se você ficou com dificuldade, você vai ver que não é tão complicado assim.
Mas se está difícil, manda uma mensagem para mim, a gente conversa e tenta resolver isso daí. Maravilha, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço quem chegou até aqui. No último slide, eu costumo sempre deixar algumas referências bibliográficas para caso você queira estudar um pouquinho mais. Então, todos esses livros, esses 3 livros listados aí, estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, você vai ali, entra no SWAP, links importantes Biblioteca Virtual Pearson. Pode procurar esses 3 livrinhos, o Química Geral Fundamentos, ou o Mini Manual de Química do Enem, para vestibulares e concursos, aqui tem bastante exercício, ou Química Ciência Central do Brown, que é um livro de graduação de Química Geral, mas é um livro muito bacana, tá? Eu sugiro que vocês tenham uma olhadinha ali por curiosidade. Beleza, gente? Tá com dificuldade, achou complicado essas continhas? Não se assustem, tá? O negócio é praticar bastante. Eu vou colocar alguns exercícios ali no SWAP que vocês podem utilizar para praticar, para estudar. Maravilha? Mas se mesmo assim tiver com dificuldade, apareçam nos horários de plantão, os horários de atendimento, que a gente troca uma ideia para sanar essas dúvidas, resolver essas dificuldades. Maravilha? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!